continente africano é um dos mais secos. Ele também tem os rios mais magníficos: o Congo, o Nilo, o Zambeze e o Grumete. Como artérias carregando o sangue da terra, eles seguem seus cursos das montanhas para os mares. Talvez as majestosas cataratas de Vitória possam ser vistas como uma das mais belas expressões do poder de um rio. Esta é uma paisagem nascida do fogo e da água. Eras atrás, enormes forças tectônicas ergueram-se do coração da África numa feérica explosão de lava. E nas eras seguintes, os rios, sem descanso, mudaram sua forma. Desde o primeiro momento que a superfície primitiva foi esfriada pelas chuvas, a água começou a cavar o seu caminho e até hoje continua esculpindo as antigas rochas. A água também modela a vida dos que vivem aqui. Não poderia haver vida sem água. E desde o começo, os rios atraíram as incontáveis criaturas que são a herança da África. Os rios geralmente são o palco dos dramas que acontecem diariamente no mundo selvagem. Em alguns momentos, a natureza, para os padrões humanos, parece ser cruel. O mesmo rio que traz a vida através da água também traz a morte. Existe um rio na África que não é o maior nem o mais longo, mas é o que carrega mais vida e mais morte. Um rio que resume toda a natureza selvagem, que logo pode desaparecer por completo. É o rio Mara, no Quênia. O Mara é um dos muitos rios que correm para o Lago Vitória, o segundo maior lago natural do mundo. A nascente do Mara é composta de várias fontes nas escarpas da Grande Fossa Africana. Na floresta, ele corre limpo e gelado. Daqui, ele flui para as planícies ensolaradas de um dos maiores parques de caça, o Masai Mara. Para as muitas criaturas que vivem às suas margens, o rio é tudo. Grande ou pequeno, predador ou presa, ele é o elo que os une. A necessidade comum de matar a sede é uma parte essencial de suas vidas. Quando as chuvas são boas, os animais se espalham bebendo em poças. Mas isto aqui é a África, e as poças logo secarão. Conforme elas secam, os animais retornam para o rio. O rio é um sistema dinâmico, sempre mutável. Está sempre alterando sua forma. Os bancos de areia estão sempre desviando seu curso, e as enchentes escavam suas margens, derrubando árvores e deixando para trás paredes muito inclinadas e quase intransponíveis. Ao mesmo tempo, estas encostas são modificadas pela ação dos animais. Pisadas por milhares de cascos e pés, as encostas são constantemente remodeladas. Os hipopótamos têm uma parte importante neste processo. Eles são grandes e o caminho que deixam em sua jornada diária abre espaço para outros animais e, ao mesmo tempo, cria canais para que a água da chuva corra para o rio. A margem, que é a área entre a água e o barranco, é um local de alimentação muito rico.
Aqui a folhagem sempre exibe um verde exuberante, mesmo quando o resto do mar está seco. Para os elefantes, o rio é um lugar para comer, beber e ir embora, porque eles têm poucos inimigos além do homem. Mas para o resto, o rio é uma barreira perigosa, onde a morte vem em muitas formas. Poucos animais selvagens morrem por causas naturais. Para a maioria, a vida é uma luta constante, buscando adiar seu inevitável fim violento. O sucesso ou fracasso de muitas espécies depende de sua habilidade em desenvolver técnicas de sobrevivência. Os crocodilos podem armar uma emboscada, mas as zebras são rápidas e fortes. E onde a presa vai, o grande gato tem que segui-la. E mesmo a leoa mantém um olhar atento sobre os crocodilos que se aquecem ao sol. Os babuínos usam inteligência e agilidade para cruzar o rio em grande estilo. John Varty, fotógrafo da vida selvagem, diz que as cenas seguintes são as mais impressionantes já vistas de um ataque de crocodilos. O rio Mara está com o nível mais baixo dos últimos anos. As gazelas, ao contrário dos quinus e das zebras, raramente cruzam o rio e, consequentemente, seu conhecimento sobre crocodilos é muito limitado. Embora ela possa claramente ver os 15 crocodilos à espera, aparentemente ela não os associa ao perigo. Talvez seja o seu perfil baixo que provoque isso. Quando ela entra no rio, o hábito de andar em manada é tão forte que as outras as seguem para uma morte quase certa. Desta manada de 22, quase a metade foi morta pelos crocodilos. Vejam que velocidade, força e eficiência incríveis.
Os crocodilos têm fortes dentes cilíndricos e cônicos cilíndricos. Seus caninos são afiados com bordas cortantes. Os dentes são bem adaptados para prender e furar. Os dentes também apresentam mordedura cruzada, não havendo cortes laterais. Esses dentes não têm raízes profundas, são encaixados em cavidades no osso da mandíbula e com uma força lateral podem ser deslocados. Para resolver este problema, 2 ou mais crocodilos seguram a presa e um deles faz um giro com o corpo para arrancar um pedaço. Por causa disso, os crocodilos têm que engolir a maior parte de sua comida inteira. Isso é conseguido levantando e movimentando a cabeça para que os pedaços possam escorregar goela abaixo. Poderosos ácidos digestivos cuidam dos ossos, chifres, pelos e cascos. Os crocodilos são ectotérmicos, o que significa que eles têm uma capacidade limitada em controlar a temperatura do corpo. Eles passam a maior parte de seu tempo tomando sol. Quando seu corpo está bem aquecido, abrem a boca num bocejo para eliminar o excesso de calor através da língua. Ao mesmo tempo, elevam a cabeça para proteger o cérebro do superaquecimento, inclinando-a em relação ao sol. Os crocodilos também são capazes de absorver calor em forma de energia solar, através da superfície da língua. Se ficar muito quente, eles se protegem na sombra ou voltam para a água. Os crocodilos estão perfeitamente adaptados ao seu ambiente aquático. Seus membros podem ser pressionados contra o corpo para criar uma linha hidrodinâmica. Os poderosos movimentos laterais de sua cauda podem impulsioná-los dentro da água a uma velocidade considerável quando necessário. Os membros traseiros com 4 dedos ligados por membranas têm garras que auxiliam a segurar as presas e também agem como estabilizadores. Um adulto pode permanecer submerso por mais de 3 horas, e para isso ele reduz seu ritmo cardíaco a 4 batidas por minuto, diminuindo assim sua necessidade de oxigênio. Um grupo especial de músculos puxa o fígado e o estômago para trás, criando assim mais espaço para a expansão dos pulmões. Embaixo da água, as membranas nictitantes transparentes são lubrificadas por glândulas especiais e protegem seus olhos. O crocodilo também pode retrair os olhos parcialmente para protegê-los. O crocodilo divide o mundo subaquático com uma das suas principais fontes de alimentação, o barbo ou peixe-gato. O barbo está bem adaptado aos rios africanos. Barbelas sensitivas o guiam quando a água está lamacenta. Ele é um peixe ósseo com membros rudimentares que o auxiliam a escapar das poças que secam e o permitem procurar água nos tempos de seca. Os peixes-gatos são predadores vorazes e comedores de carniça. E sem o crocodilo eles poderiam ficar muito grandes para os outros predadores. Como sempre acontece, o relacionamento tem 2 lados. O barbo frequentemente rouba uma parte das vítimas dos crocodilos. Os crocodilos namoram e acasalam na água. Eles gostam de roçar o pescoço um do outro, e o macho com grandes glândulas sob a mandíbula inferior repetidamente esfrega sua cabeça na cabeça e nas costas escamosas da fêmea. Com este movimento, ele libera uma secreção que lembra o almíscar, um estímulo olfativo que excita a fêmea. Ela demonstra sua aceitação levantando a cabeça e rosnando. Este comportamento vem antes do acasalamento. O resultado é uma postura que varia de 18 a mais de 80 ovos que são colocados numa cova escavada pela fêmea. Ela se mantém por perto, mas mais cedo ou mais tarde é obrigada a voltar ao rio para beber. Neste momento, mangustos, texugos, porcos selvagens, babuínos e hienas podem desenterrar os ovos. Mas o varano é o predador mais eficiente. E em toda a África ele destrói mais da metade de todos os ovos postos. Eles parecem encontrar o lugar exato dos ovos porque sentem o cheiro que o crocodilo fêmea deixa nos ovos para avisar as outras fêmeas o lugar exato do seu ninho.
Depois de 80 ou 90 dias, os ovos eclodem. Normalmente, eles emitem ganidos e coachos para pedir à sua mãe que abra o ninho. Mas na areia macia do rio, eles podem sair e atravessar uma pequena distância até a água por conta própria. Mesmo um recém-nascido é um oportunista, podendo se alimentar dos insetos aquáticos que ficam nas margens, além de caranguejos, caracóis, girinos, sapos e pequenos peixes. Apesar dos crocodilos viverem 100 anos, o primeiro ano é o mais crítico. Os filhotes têm que aprender a se defender das aves predadoras. Mesmo uma águia pescadora abre mão da sua dieta de peixes se ela puder pegar um bebê crocodilo. Este estudo em câmara lenta mostra que a natureza desenvolveu as habilidades de voo que hoje os homens usam quando também vão para o ar. Quando a ave deixa seu galho, ela mergulha para atingir a velocidade de voo. As pernas ficam encolhidas para melhorar a aerodinâmica. Quando se aproxima do alvo, as penas das asas e da cauda se abrem para reduzir a velocidade, ao mesmo tempo que funcionam como flaps que evitam a perda de sustentação. Asas poderosas permitem que ela suba com um peso adicional. As garras da águia são curvas para prender melhor a presa. A captura é uma manobra aérea admirável se considerarmos que o peixe precisa acelerar de 0 a 25 km por hora, que é a velocidade da águia numa fração de segundos. O peso da ave quase dobra repentinamente e seu centro de gravidade é violentamente modificado. Isso é uma capacidade que poucas aeronaves apresentam. Proezas aéreas de outro tipo são desempenhadas pelo martim pescador malhado, com seu voo parecido com o de um helicóptero. A despeito dos movimentos vigorosos, ele mantém a cabeça perfeitamente imóvel. Assim, pode mirar sua presa com precisão. Depois de algum tempo, ele reajusta sua mira para compensar a refração da água. Por causa da energia gasta na pesca, o martim pescador precisa pegar uma quantidade considerável de peixes todos os dias. Na natureza, a competição garante que todos os recursos sejam usados ao máximo. Muitos pássaros vivem dentro ou próximo do rio. Cada um desenvolveu sua própria técnica de alimentação, e desta maneira cada nicho ecológico é preenchido. Os hipopótamos passam a maior parte de suas vidas na água. Eles são animais grandes. Um macho adulto pode chegar a 2 toneladas. Mas eles têm a pele sensível e só podem tolerar uma pequena exposição ao sol antes que tenham que voltar para o rio. Provavelmente é o único animal da Terra que produz o chamado suor de sangue. Os hipopótamos estão bem adaptados à vida no rio. Seus olhos são protuberantes para ficar acima da superfície da água e músculos especiais fecham suas narinas quando estão submersos. Debaixo da água, as orelhas se dobram para dentro das cavidades protetoras. Eles podem ficar até 5 minutos debaixo d'água. Seus pés não são membranosos e por isso eles não nadam e sim correm pelo fundo do rio. Isso beneficia o rio, porque os sedimentos são revolvidos e depois carregados pela água. Dessa maneira, eles ajudam a manter o rio limpo. Os filhotes nascem normalmente em águas rasas com mais ou menos 50 quilos. A gestação de 8 meses é surpreendentemente curta. É a metade da gestação de um rinoceronte. Como seus pais, o filhote não flutua, então viaja nas costas da mãe. Os hipopótamos se alimentam à noite para fugir do sol e reduzir a competição de outros herbívoros. Fêmeas com filhotes são selvagemente protetoras. Costuma-se dizer que os hipopótamos causam mais mortes na África do que os outros grandes animais. Isto não é um bocejo, é uma demonstração formidável de armamento. Caninos longos e afiados não são usados para alimentação, são armas apavorantes. Espalhar os excrementos significa que o macho dominante reclama este território e que vai lutar por ele.
O hipopótamo macho é um dos poucos herbívoros que podem matar seu adversário em defesa de seu território. Um hipopótamo adulto é mais do que um rival do mesmo nível para a maioria dos crocodilos. Sabe-se que um macho grande cortou ao meio um crocodilo de 3 metros com uma dentada. Este macho morreu após uma luta e sua companheira está protegendo seu corpo há vários dias. Mas uma criatura como o crocodilo, que vive 100 anos, tem tempo para ser paciente. Mais cedo ou mais tarde, a fêmea tem que sair do rio para se alimentar. E neste momento, o crocodilo mostra a sua função de carniceiro na ecologia do rio. O couro grosso e resistente o obriga a procurar as partes mais macias do corpo. Em casos como este, a alimentação é organizada e cada crocodilo espera a sua vez. A influência do rio se estende além das suas margens. Grande parte desta área já foi coberta por mata equatorial, mas agora apenas uma pequena parte desta mata sobrevive ao longo do rio. A floresta tem o seu grupo específico de animais, bem adaptados às suas condições especiais. O leopardo é o principal predador. Ele prefere os habitats onde há grandes árvores que protegem a ele e a sua presa. Os leões são criaturas que vivem principalmente nas grandes planícies, mas às vezes as fêmeas procuram uma folhagem densa como abrigo para amamentar seus filhotes. Os primatas africanos mais disseminados além do homem são os babuínos. Eles podem ser encontrados em quase todos os lugares onde haja árvores altas ou colinas para se esconderem à noite. Durante o dia se alimentam principalmente no chão, com uma grande variedade de comida. Aqui estão comendo cupins. Eles são inteligentes e os filhotes aprendem com o exemplo de seus pais. A águia caça nas margens da floresta. Ela pode pesar até 6 quilos e pode facilmente caçar um jovem impala. Estas aves poderosas são conhecidas por caçar animais de até 20 quilos. Os babuínos comem os restos deixados pelas águias. Isso nos lembra que há milhares de anos atrás, não muito longe daqui, nossos ancestrais desceram das árvores para roubar a caça de outros predadores. Em outro lugar da floresta, uma águia serpentária enfrenta uma naja africana. É um confronto entre as presas venenosas da naja e as garras da águia. A serpentária tem adaptações especiais que permitem caçar as najas. Ao contrário das outras águias, as pernas da serpentária não são emplumadas. Ao invés disso, possuem grossas escamas que as protegem das mordidas. Na natureza, nada é estático. Cada organismo passa por um ciclo de vida e morte como parte da sobrevivência das espécies. Mesmo as árvores da floresta estão sujeitas às leis da natureza. O rio é o centro de um ecossistema maior. Ele é cercado por florestas e planícies. O equilíbrio entre as duas está constantemente mudando, e os agentes desta mudança são o fogo e os elefantes. Apesar da população de elefantes na África ter se reduzido drasticamente, aqui no Parque Mara, sua população vem aumentando desde 1984.
Isso porque eles eram livres para migrar para as áreas fora da reserva, mas hoje estão confinados por pesadas cercas e todos os anos a pressão sobre a floresta aumenta. Quebrando árvores, eles abrem caminho para o capim, e uma vez que o capim se estabeleça, o fogo pode penetrar. Por sua própria natureza, o capim resiste melhor ao fogo do que os arbustos e as árvores jovens, e hoje em dia as pastagens dominam o Masai Mara. Alguns animais pastam os ramos de acácia nos limites da floresta. O Parque Mara já teve um grande número de rinocerontes negros, mas hoje as cercas reduziram seu número a apenas 30. Longas pernas elevam a betarda cori acima do capim, assim ela pode ver seus inimigos. O falcão do brejo patrulha o território e instintivamente a betarda abre sua cauda para esconder o filhote. Este mar de capim, com 25 mil quilômetros quadrados, sustenta 2,5 milhões de animais, onde 1,5 milhão são gnus. Cada espécie desenvolveu sua própria estratégia de alimentação. Isto não só reduz a competição, como garante a utilização máxima dos recursos. As zebras, por exemplo, pastam um capim mais longo e fibroso, e neste processo elas expõem as folhas ricas em proteínas que são as preferidas dos gnus. A grama também se adaptou. Ela só cresce bem quando é intensamente pastada. Desta maneira, nesta relação simbiótica, o animal se beneficia da grama e a grama se beneficia do animal. O resultado é um sistema que é conhecido como um dos mais produtivos do mundo. Durante o período da seca, os machos lutam pelo direito de ser o pai da próxima geração. O ciclo de suas vidas é controlado pelas chuvas e sua procriação é planejada de modo que seus filhotes nasçam na mesma época do capim tenro da próxima estação. Uma manada de animais em movimento era uma visão comum em todo o território africano. Agora, graças à agricultura humana e suas cercas, este é um dos poucos lugares onde o espetáculo de uma migração em massa pode ser visto. Quando o capim alto diminui, a zebra é a primeira a se movimentar. E seguindo as manadas, vai o leão. Antes, eles podiam ser vistos na floresta, mas agora têm a mesma cor do capim seco e podem se camuflar. O rio é uma barreira estendida ao longo das rotas de migração. Não há maneira de evitá-la. E os predadores sabem que a sua melhor chance de matar é aqui, no ponto de travessia. Com 330 quilos, a zebra é um animal difícil de ser derrubado por um crocodilo, especialmente se a manada se mantiver junta na água. Conforme a manada vai se aproximando da outra margem, a leoa dominante observa. Ela é a caçadora do grupo e está esperando pelo momento de lançar o seu ataque. Além dos predadores, a zebra ainda enfrenta o perigo das rochas escorregadias. Um animal ferido é uma vítima certa.
John Vart diz que estas cenas ilustram claramente como os grandes predadores arriscam a vida durante uma caçada. A leoa teve muita sorte em escapar sem ferimentos sérios. Ela está visivelmente abalada com o incidente. John Vart seguiu este grupo por 21 dias e, apesar de fazer muitos ataques contra as zebras migrantes, a fêmea líder parece ter perdido sua autoconfiança. O medo dos cascos voadores a fez hesitar nos últimos instantes de cada tentativa. As zebras mostram claramente como os cascos são eficientes como armas. Pode ter sido coincidência, mas há 2 dias encontramos um crocodilo morto não muito longe, rio abaixo. Desta vez a leoa parece desesperada. Algumas outras leoas jovens se juntam a ela, mas elas não têm experiência. Até agora, a técnica das zebras de se manterem juntas na água rasa deu resultado. Mas sempre é um animal que quebra as regras. Uma zebra sozinha entra em águas profundas. Agora a vantagem está com o crocodilo. O sucesso do crocodilo divide a manada. O pânico leva esta zebra para águas profundas, onde pode ser atacada por baixo. A leoa vê sua chance chegar, mas aguarda. Ela tem experiência e não se aproxima muito dos crocodilos. Mas o drama ainda não terminou. Rio abaixo, uma zebra fêmea que foi atacada está morta. Uma das leoas adultas vê uma oportunidade. O risco é grande, mas a recompensa para a leoa desesperada é maior. Rio acima, um frenesi de alimentação acontece entre os crocodilos. Os crocodilos às vezes são feridos durante esses banquetes. Este teve a parte de baixo da boca rasgada durante a disputa. Uma jovem zebra não dura muito entre um bando de leões famintos. Mas eles logo terão outras oportunidades. A migração dos gnus está para começar.
O primeiro gnu chega ao rio algumas semanas depois das zebras. A água está baixa e a correnteza lenta. Contudo, a África está sempre mudando. O rio de amanhã não será o mesmo de hoje. Uma tempestade tropical numa área represada derrama milhões de litros de água no rio. No início faz pouca diferença, mas à noite o rio começa a subir. Agora os últimos a chegar precisam nadar muito mais. A força das águas os afasta do ponto normal de saída. Enfraquecidos pelo esforço, muitos se afogam. Os crocodilos não precisam mais caçar. Eles e os abutres se fartam nas carcaças. Para nós, este pode ser um processo cruel e de desperdício. Mas a adversidade é a maneira que a natureza tem de eliminar os fracos. E para 1,5 milhão de animais que migram a cada ano, isso não representa nada. Agora existem milhares de gnus pastando perto do rio. A terrível lembrança do seu quase encontro com a morte já está se apagando e a leoa recupera sua autoconfiança. Mesmo um ataque bem-sucedido desperta pouco interesse. A aceitação da morte parece fazer parte da personalidade da presa. Muitos dos gnus chegaram e ficarão aqui até que seja a hora de rumar outra vez em direção ao sul. O ciclo da vida está completo. Muitos foram perdidos pelo caminho, mas assim como as chuvas tornam a grama verde, a natureza trabalha para recuperar seus números. Esta é a maneira como sempre aconteceu e como sempre acontecerá no futuro. Ou não. Existe uma outra criatura que vive aqui. Por centenas de anos, os Maasai criam seu gado aqui ao lado do Mara. Eles dividem a água com as manadas migratórias. Eles são pecuaristas e guerreiros com pouca disposição para a agricultura. Vivem em harmonia com a natureza e reverenciam o rio Mara como fonte de vida para os Maasai e seu gado. Mas em outros lugares, o crescimento da população humana ameaça os rios da África. A nossa ignorância sobre os sistemas fluviais completos é enorme. 80% da força do rio é gerada nos primeiros 10% de seu comprimento. Ainda assim, nós destruímos a vegetação original que protege a fonte e a substituímos por uma floresta comercial não nativa. E em nossa voracidade, plantamos bem na margem do rio. Em 1930, o rio Ramadipa, na África do Sul, corria tão claro e forte que as pessoas lutaram judicialmente por suas águas. Depois, nos anos 50, florestas de eucaliptos foram plantadas logo acima da margem do rio. O rio era assim, e hoje está assim. Os pesquisadores afirmam que cada eucalipto suga 300 litros de água subterrânea por dia. Leva apenas 11 anos para uma floresta de eucaliptos sugar um rio até a morte. E para piorar o problema, o método de corte faz com que grandes áreas sejam desmatadas, o que deixa as colinas íngremes desprotegidas. E na primeira enchente, tudo é arrastado para o rio, enchendo-o com detritos. Florestas de apenas uma cultura são mais vulneráveis ao fogo e provocam o mesmo efeito. É irônico que florestas estaduais ostentem cartazes com antílopes chorando, pedindo para se evitar incêndios na floresta, quando seus desertos verdes eliminaram os animais, os pássaros e os insetos nativos.
E na crença errônea de que as áreas represadas são menos importantes e produtivas, a burocracia assentou centenas de milhares de famílias empobrecidas e carentes em áreas que não poderiam sustentá-las. Com nada além da madeira como fonte de energia, a solução foi o desmatamento. Seu gado destrói a cobertura vegetal, deixando a terra desprotegida. Quando chove, a terra fértil que levou 10.000 anos para se formar é levada em uma só enxurrada. O sedimento que alimenta a vida aquática é arrancado, destruindo a grande diversidade do rio. Quando a enchente termina, deixa atrás de si um sistema totalmente entupido de lama. Este, um dia, foi o grande rio Limpopo. As piscinas profundas, lar dos crocodilos e hipopótamos, desapareceram. Este hipopótamo, numa poça rasa, tenta desesperadamente molhar sua pele para protegê-la do sol. Sem a vegetação para agir como esponja, o rio que corria permanentemente, agora, ora está seco, ora está transbordando. O que antes era um rio limpo, hoje é uma série de poças estagnadas. Desinteria e cólera aparecem nessas condições anti-higiênicas. Tipicamente usamos a tecnologia para tratar os sintomas e não as causas. Instituições bancárias ambientalmente ignorantes financiaram a construção de grandes barragens. Acima do muro, água. E abaixo, nada. Esquecemos que a mesma quantia poderia ter sido usada para recuperar os danos causados ao ambiente que originaram este problema, em primeiro lugar. Alguns dos maiores desastres ambientais e financeiros vieram de barragens mal planejadas. No norte do Quênia, o projeto de uma barragem custou quase 300 milhões de dólares. Sua fábrica de peixe congelado nunca chegou a produzir comercialmente, e a barragem destruiu o modo de vida da população local. No sul da África, a represa Zuknor, construída ao custo de 12 milhões de dólares, quebrou quando foi enchida pela primeira vez. Ela depositou 1.800 partes por milhão de lama na água do rio, quantidade suficiente para matar toda a vida aquática deste ponto em diante. Uma vez que a água está acumulada numa represa, o potencial de irrigação é óbvio. A terra fica exausta com as monoculturas, madeira, açúcar, cítricos, café, e para mantê-las precisamos travar uma batalha contra a natureza, jogando milhares de litros de pesticidas para poluir o que sobrou dos rios. Hoje, 4/5 de toda a água vai para a agricultura. Mas o desperdício dos métodos usados só admite que 1/3 seja efetivamente aproveitado pelas plantas. Enquanto isso, a população local só tem o rio devastado e nenhuma água limpa para beber. Como o rio nos é dado de graça, nós o profanamos. Ele se tornou um depósito de lixo conveniente. As fábricas derramam seus efluentes nos rios. Uma fábrica africana faturando milhões de dólares pagou sem discutir uma multa de alguns milhares de dólares por paralisar os peixes do rio. Menos de 2% da água do mundo é potável. O certo é que cada vez mais os sistemas vitais da Terra estão começando a falhar. E a falta de água no lugar onde a vida começou vai se tornando um problema cada vez mais crítico. Se quisermos evitar nossa própria extinção, precisamos criar uma nova ética ambiental dentro da próxima geração. Um novo inventário precisa ser feito, considerando a água, o ar e a terra como nossos bens mais preciosos, porque esta é a verdadeira base da vida. Se falharmos, não teremos uma segunda chance. Algumas das maiores belezas da vida vêm da água, e já foi dito que o rio se move como a própria vida.